bem com vocês? Com a gente aqui está tudo bem, graças a Deus, né? Estou aqui para trazer uma palavra para todos vocês que nos assistem aí no canal Edmilson Lagoano, né? Está com os dias que nós não vamos lá no sítio, muita chuva, o sol aqui ele tem aparecido muito pouco, porque começamos o inverno aqui no Nordeste, né? Aqui em Alagoas está muito chuvoso o tempo, mas assim que eu puder, estarei lá no sítio gravando mais um vídeo, outros vídeos para vocês, né? Vários vídeos, né? Mas eu quero trazer esta palavra para a nossa reflexão nessa manhã maravilhosa. Se você tiver Bíblia aí na sua casa, você pegue aí a sua Bíblia e abra no livro de Josué, capítulo 1. E vamos ler junto essa palavra, tá certo? Aqui Deus fala a Josué para que ele possa ter ânimo, que ele venha se animar, não venha desistir do propósito que Deus tinha para Josué e todo o seu povo. Então, abra sua Bíblia em Josué capítulo 1 e vamos juntos meditar nesta palavra. Eu quero deixar para vocês, nesta manhã abençoada. Assim está escrito lá em Josué capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, olha só, ou sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. O Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Observe esta palavra, viu? Você, querido ouvinte, você que nos assiste no canal de Edmilson Lagoano. Moisés, meu servo, é morto. Deus falando a Josué. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E no versículo de número 3, assim está escrito. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Olha só. Como eu prometi a Moisés. E Deus continua falando a Josué, animando a Josué. Estava triste, cabisbaixo, né? Mas olha o que Deus fala aqui no versículo de número 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Observe, presta atenção. E no versículo 5 me chama muita atenção, que diz assim a palavra do Senhor. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, diz o Senhor. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha só como é que Deus fala. Não te deixarei, nem te desampararei. Escute bem. Versículo 6 diz assim, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar a seus pais. E Deus continua falando a Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso. Observe. Para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E tem mais uma coisa, e diz assim, não cesses de falar deste livro da lei, olha só, não cessar de falar da palavra de Deus, mas antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer
segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Observe, e serás bem-sucedido. Graças a Deus, né? E no versículo 9 diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Estão entendendo, pessoal? Você que assiste ao nosso canal Edmilson Alagoano, você sabe que eu gravo muitos vídeos lá no sítio, mas sempre que Deus assim me permite, né, eu sempre trago uma palavra para a nossa reflexão no nosso canal Edmilson Alagoano, né? Está com os dias que eu não gravo vídeo, até porque nunca mais eu estive lá no sítio, né? Vai fazer mais ou menos 21 dias, mais ou menos. Né? Mas essa semana eu pretendo ir lá no sítio, né, para fazer uma limpeza lá na roça, de macaxeira, e ver como é que está o sítio, que nós estamos em andamento ali, começamos no nosso sítio do zero, estamos aos pouquinhos, né, fazendo um trabalho lá. Quando tiver tudo pronto, vocês vão nos acompanhar aí, né? Como tem outros vídeos no canal. Mas hoje eu senti vontade no meu coração, aquele desejo de trazer esta palavra para a nossa reflexão. Observe bem o que é que aconteceu aqui, nessa passagem bíblica, em Josué capítulo 1. Moisés, um líder que Deus levantou para libertar o povo de Deus, né, do Egito, que estava debaixo do jugo de Faraó. Eles estavam sendo escravizados, né? Faraó estava massacrando o povo de Deus. Mais ou menos 430 anos Deus estava em silêncio, sem levantar alguém, um libertador, né, um profeta, um homem de Deus para libertar aquele povo que estava ali naquela situação, sendo escravizado por Faraó, Faraó massacrando, né? Depois que José faleceu, né, se juntou aos seus pais, Deus ficou em silêncio por volta de 430 anos. Mas o povo começou a clamar a Deus, como está lá em Êxodo capítulo de número 3. E Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus desceu à terra, falou com Moisés, levantou Moisés ali no deserto. Moisés já tinha aquela trajetória, já tinha passado 40 anos vivendo dentro do Egito, na casa de Faraó, aprendendo toda a lei do Egito ali. Um grande arquiteto, Moisés se formou, mas aos 40 anos Deus tirou Moisés, levou ele para treinar ele, preparar ele no deserto, devido ao que ocorreu, né, numa confusão, numa contenda. Moisés chegou a matar um egípcio e ali procurou esconder o corpo daquele egípcio, mas diante de Deus nada escapa. Mas ali já era um propósito, né? E Moisés fugiu para o deserto. E chegando ali no deserto, Moisés passou 40 anos aprendendo a ser servo. E Deus lá no deserto falou a Moisés, lá no monte, como você pode ver, né, na palavra de Deus. Você pode analisar isso aí. Quando Moisés subiu ao monte, Deus chamou Moisés para prepará-lo, para libertar o povo dele que estava sendo escravizado lá no Egito. E aconteceu que Moisés, saindo dali do deserto, foi até Faraó, para poder Faraó libertar o povo de Deus. Você já sabe a passagem bíblica que nos fala das pragas do Egito, né, que aconteceu a 10ª praga. Eu vou resumir aqui. E Faraó decidiu liberar o povo para ir sacrificar a Deus, oferecer a Deus lá no deserto, né? Ali adoraram ao Senhor. E aí aconteceu que Moisés, nessa trajetória toda, passaram-se 40 anos no deserto, Moisés conduzindo o povo, e com 120 anos de idade Moisés faleceu, né? Terminou seus dias na terra. E ali Josué ficou muito triste, como diz aqui no capítulo 1 de Josué. Então Josué estava desanimado, porque ali não estava mais o seu líder,
no qual ele se espelhava, que era Moisés. Mas Deus, quando ele promete, ele cumpre. Ele prometeu levar o seu povo até a terra prometida, terra que mana leite e mel. E Deus não deixa nada pela metade. Então, quando Moisés dormiu, descansou do Senhor, Josué ficou ali sem ânimo, triste, preocupado, sem saber muito o que fazer. E Deus falou a Josué, como está escrito aqui em Josué capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, que o próprio Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Josué era servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Ou ele disse, agora chegou a sua hora de continuar essa jornada, porque o meu povo não pode ficar no meio do caminho. Observe, o que Deus promete, ele cumpre. Disse o Senhor, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus tinha prometido aquela terra. E no versículo de número 3 diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Olha só, o Senhor prometeu abençoar o seu povo quando tirou da terra do Egito, para levá-los à terra prometida. Mas os dias de Moisés se cumpriram na terra, se cumpriram na terra. Mas Deus continuou conduzindo o seu povo. O que foi que ele fez? Ele levantou um sucessor, Josué, para poder continuar a jornada. Entregou o bastão para Josué, a missão. Você pode entender, você quando lê capítulo 1 de Josué, você vai ver. Mas Deus, ele falou para Josué, no versículo de número 5, ninguém vai te resistir. O que é que ele está dizendo? Todos aqueles que se levantarem contra ti e contra o meu povo, não vão subsistir. Eu estarei ali para defender vocês, para destruí-los, para que eles não impeçam o seu caminhar. Então, a palavra de Deus fala aqui, no capítulo 1 de Josué, versículo 5, Deus falando a Josué, para animá-lo, para renovar as forças de Josué, que estava desanimado, cabisbaixo. Quem sabe até você aí que nos assiste, não amanheceu num dia assim também, preocupado com os problemas da vida, com a situação no qual você se encontra. Mas eu quero te dizer, quando Deus promete, ele cumpre. Porque Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. De quê? Das suas promessas, das promessas que ele tem nos feito. Então tenha calma, aquieta o teu coração, que tudo aquilo que Deus te prometeu, ele irá cumprir. Ele vai te ajudar nesta caminhada. Ele não vai desistir de você. Ele te sustenta com a destra fiel, com a mão poderosa. Permaneça debaixo da potente mão do Senhor. Lança a sua ansiedade sobre ele, porque no tempo certo ele vai te honrar, ele vai te exaltar, em nome do Senhor Jesus. Então observe que ele diz no versículo de número 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Está vendo aí? Então Deus, ele é que te sustenta, ele cuida de você todos os dias. Quando você está dormindo, descansando, Deus acampa um anjo ao teu lado para cuidar de você, para livrar você dos males, de todos os males. E quando você de manhã é despertado pelo próprio Deus, é para um novo dia, uma nova vida, que Ele está te presenteando, porque os céus e a terra estão cheios da glória de Deus, cheios da glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que é inscrito no canal do Missa Lagoano, sempre é bom você parar para refletir, porque nós estamos vivos, porque Deus nos permitiu nascer, porque Ele tem planos nas nossas vidas.
Ele tem promessas para mim e para você também. Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem nos sustentado na sua destra fiel. Observe, Deus manda o sol, manda a chuva, o ar que nós respiramos, não é verdade? Ele alimenta todas as coisas da terra, desde as florestas, os peixes, né, os animais, os mares, não é verdade? E a todos nós. Ele tem nos sustentado. Deus, ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Então pare de reclamar. O que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Somente agradeça a ele por estar vivo, por estar viva. Essa luta vai passar. E com certeza você vai declarar a tua vitória e agradecer a Deus por tudo. Tenha paciência. Aquieta o teu coração. Tenha de bom ânimo. Lembra de Josué? Ele estava desanimado. Ele estava preocupado. Cabeça baixa, sem saber o que fazer, com aquele povo todo ali para que fosse conduzido à terra prometida, mas o que Deus promete, ele cumpre. Então, não foi em vão que Deus permitiu que Josué acompanhasse Moisés lado a lado ali, né? Fosse um assistente, um auxiliar de Moisés, como o próprio Deus declarou para ele: Josué, dispõe-te, tem de bom ânimo, olha só, tem de bom ânimo. E ele diz: meu servo Moisés é morto, mas agora eu te levantei para continuar essa jornada, eu te entrego essa responsabilidade, esse bastão, essa bandeira, para você continuar na liderança desse povo, para que eu conduza você e esse povo até a terra que eu prometi. Então não desanime não. Nosso Brasil é lindo, nosso Brasil é maravilhoso, né? É um país tropical, é um país verdadeiramente continental. Olha que coisa linda. É verdade. Então vamos agradecer a Deus por tudo. Levanta a tua cabeça, meu querido irmão e irmã, ouvinte, inscrito do canal de Ministério Alagoano. Faça uma reflexão. Tudo que você hoje está vivendo é permissão de Deus. E tudo que você hoje possui, o que você conquistou, foi Deus que permitiu. Então usufrua daquilo que Deus te deu. É verdade. Ele se alegra quando você usufrui daquilo que ele te deu. E você que se encontra hoje, uma pessoa enferma, está passando pelo momento, um processo de enfermidade, creia que o nosso Deus, o mesmo Deus, como está escrito na palavra, eu firo, mas também eu saro. Eu mato, faço viver. Eu abato e levanto o abatido. Eu sou o Senhor que te sara, diz o Senhor. Então, se você está inquieto, preocupado, porque você está passando pelo processo de enfermidade, creia em Deus, em nome de Jesus, e Ele pode te curar. Você que está enfrentando uma dificuldade no seu dia a dia, na sua família, passando por luta no seu casamento, a situação não está boa, tenha fé, tenha esperança, porque Deus poderá te fazer uma grande surpresa por esses dias e te dar uma grande vitória. Entrar com providência, resolver esses problemas, alegrar o teu coração, ergue a tua cabeça e vai em frente. Lembra de Josué, cabeça baixa, desanimado, e o Senhor chegou a Josué e falou: dispõe-te, Josué, levanta-te, Josué, eu tenho uma missão para você, eu escolhi você por cabeça e não por cauda, eu escolhi você para ser um líder, uma pessoa que vai obedecer a minha palavra e vai conduzir este povo à terra que eu lhes prometi. Então, levanta a tua cabeça, meu querido irmão, irmã, ouvintes, amigos, inscritos e não inscritos do canal de Ministério Alagoano. Como está escrito aqui em Josué 1:5, ninguém resistirá diante de ti. Olha que coisa linda. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo.
não te deixarei, nem te desampararei. Então creia, Deus não irá te deixar, nem vai te desamparar. Ele não vai largar a mão de você. Ele não desiste de você. Ele te sustenta. Ele te dá força. Ele te ajuda. Ele te consola nos momentos difíceis. Ele te conforta. Ele alegra o teu coração. Ele te ama tanto que nem o seu próprio Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele poupou. Ele entregou o seu Filho amado, unigênito, né? Para morrer por nós, para nos salvar. Olha que presente de Deus para nós. Porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu próprio Filho para morrer por nós, para poder nos salvar. Então se alegra, levanta a tua cabeça, vai em frente, não para. Continua a jornada, Deus é contigo. Não desista, não olhe para trás. O que passou, passou. Mas olha para frente, porque Deus irá diante de nós, como está escrito lá em Isaías. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Olha só que coisa linda. E se houver porta trancada, ele diz, eu arrebento, eu quebro as portas de bronze. E se houver alguma tranca amarrando o que é teu, a palavra do Senhor é muito poderosa quando ele diz assim, despedaçarei as trancas de ferro. Olha aí. E te darei o que? Os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Para te fazer feliz, para te abençoar, para te dar vitória, para te ajudar. Então levanta a tua cabeça. Diz aqui a palavra de Deus. Em Josué capítulo 1, versículo de número 5. Ninguém vai resistir diante de vós. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo por todos os dias da tua vida. Não te deixarei, não te desampararei. Então, as nossas vidas, a minha, a sua, está nas mãos de Deus. Todos os nossos sonhos, planos e projetos estão nas mãos de Deus. Tem de bom ânimo, ergue a tua cabeça, vai em frente, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e o mais ele fará. Crede no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Levanta a tua cabeça. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E tome posse da vitória. A vitória é tua, em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês, nesta manhã maravilhosa. Josué, capítulo 1, versículo 5. Meditem. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus é contigo. A vitória é tua. A bênção está chegando. Deus te fará uma grande surpresa. Vai alegrar o teu coração. Levanta a cabeça e vai em frente, que a vitória é tua, porque Deus te sustenta com a destra fiel. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. E um abraço a todos vocês, amigos, inscritos no canal Ademilson Alagoano. Compartilhe esse vídeo. Comente esse vídeo. Se inscreva no canal. Tá certo? Deus abençoe a todos. Tchau.